Olá, boa tarde para você. Hoje, sexta-feira, dia 11 de abril, e nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional ao vivaço para você, aqui na tela da Band Vale. E a partir de agora, você já pode interagir com a gente. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto, começando com as letras BV para o número 72250. Muito bem, gente. Domingo tem decisão para o Taubaté no Campeonato Paulista da Série A3. O Burrão precisa vencer e ainda torcer por tropeços dos adversários para avançar à próxima fase. Porém, mesmo com a situação muito difícil, o time está confiante na classificação. Dá uma olhada aí. Nada como uma boa conversa para acertar a casa. A semana foi para esquecer todos os problemas extra-campo e trabalhar com tranquilidade. Sempre teve, né, os jogadores e a comissão técnica, sempre teve fechado, sempre teve junto, né, apesar da turbulência que teve durante a competição toda, né, durante esse ano, mas sempre a gente teve o pensamento de chegar nas finais aí do campeonato, conseguir o acesso, mas como eu sempre falo para a rapaziada, é esquecer as coisas que vêm de fora, esquecer, né, diretoria, esquecer os problemas e focar somente em nós aqui dentro de campo. A gente tem que fazer por nós, pelos nossos familiares, né? Mas a tarefa do Burrão para avançar à próxima fase não será nada fácil. Antes de mais nada, o Taubaté, 10º colocado com 25 pontos, precisa vencer o Sertãozinho, 7º colocado com 27 pontos fora de casa. E ainda torcer por tropeços de Independente de Limeira ou Flamengo. O Taubaté pode se classificar mesmo com vitória também do Flamengo, mas desde que faça um gol a mais que o adversário. É inevitável, né? A gente fica combinando os resultados, vendo, né, as possibilidades, ver se tem algum amigo do outro lado lá para dar uma ligada, para pedir uma força. A maneira que o nosso time joga, assim, a formação é bem para frente, né? Então, se a gente consegue fazer um gol logo, o outro time, a equipe adversária vem, a gente consegue os espaços pelos lados. Então, os gols vai ser importante com certeza, mas vamos pensar só na vitória, vai que tem um tropeço do outro lado aí e dá uma ajudinha. O Burrão viveu situação semelhante no ano passado, quando decidiu a vaga contra o Marília fora de casa na última rodada. Derrotado, reclamou de ter sido prejudicado pela arbitragem. O jovem Renan fazia parte do elenco e por isso alerta, não adianta fazer contas se os jogadores não fizerem a parte deles. Tem que pensar no nosso resultado, a gente tem que fazer o nosso resultado. Não adianta o resultado lá dar certo e a gente não conseguir nada. Então, na minha cabeça, eu estou pensando só no nosso jogo. O ano passado já aconteceu isso, a gente dependia só da gente até, e a gente não ganhou o nosso jogo, então não adianta. Então vamos para Sertãozinho, vamos fazer um bom jogo, conseguir a vitória. Daí depois que acabar o jogo, dar aquela olhada e torcer. Em casa é mais tranquilo, eu conto com o apoio da torcida, em casa a coisa fica mais fácil. E parte 3 é o seguinte, esquecer o que aconteceu ano passado e pensar em uma coisa de cada vez, que a gente comentou aqui quando ganhou lá do Cotia por 4-0. Então o que tem que fazer? Ganhar do Sertãozinho. Não adianta chegar lá, pensar, o Independente perde, o Flamengo perde e ele perde também, não muda nada, fica do mesmo jeito. Então, ganhar o jogo do Sertãozinho, que todos nós sabemos não será fácil. Pelo menos esse jogo terá transmissão ao vivo pela TV, foi um dos jogos escolhidos pela federação para o final de semana. Isso ajuda. No ano passado, o pessoal do Taubaté reclama do jogo contra o Marília, com uma certa razão, um outro lance lá, mas aí é o seguinte, quem joga fora paga esse ônus de estar, sabe, nessa situação. Fosse em Taubaté o jogo ano passado contra o Marília, o Taubaté ganharia, estaria classificado. Então, esse é um problema que o clube já tem que saber. Não adianta ficar, como bem disse o Renan, não adianta pensar em arbitragem. Vamos jogar bola, ganhar primeiro jogo, de preferência por 2, 3 gols, mas é muito difícil. Então, vamos ganhar o jogo. E aí, torcer. O Independente é quase que, no futebol não existe impossível, isso não, né? A gente sabe disso. Mas ele vai pegar o rebaixado Guaçone, que nem tem time para ir para lá. Se bem que deve ter um incentivo daqui ou dali, então deve ganhar. Então tem que torcer para que o Flamengo não faça a sua parte diante do Matonense, que é um bom time, que está na parte de cima da tabela e pode perfeitamente ganhar do Flamengo em Guarulhos. Então o Taubaté está na briga, está vivo, só que poderia estar numa situação melhor. Mas esquece isso, pensa no que está acontecendo e vai para Sertãozinho em busca da vitória. Tá certo. E nós aqui do Jogo Aberto Regional desejamos boa sorte à galera do Taubaté, está sempre presente aqui com a gente também. A gente confia no trabalho de vocês e sabe que vocês têm capacidade para vencer. Gente, seguinte, agora vocês conferem o resultado dos jogos dos outros times da nossa região para este fim de semana. Dá uma olhada aí. Ainda pela Série A3, domingo às 10 horas da manhã, o classificado São José dos Campos recebe a Francana no estádio 1º de maio. Pela Série A2, amanhã às 10 horas da manhã, o Guaratinguetá, que terá a despedida oficial do Meia Nenê, recebe o Marília no estádio Dario Rodrigues Leite.
E o São José, já rebaixado, enfrenta o Batatais em Bragança Paulista. No Paulista da segunda divisão, o Mantiqueira recebe o Atlético Mogi amanhã às 3 da tarde, no estádio Dario Rodrigues Leite. Tá certo. Vamos começar falando então. Deixa eu falar uma coisa. Sim. Eu não consigo aceitar jogo decisivo, rodada completa, 10 horas da manhã. É muito difícil, né, Antônio Carlos? dá. No sábado ainda, chega domingo no também, sábado Jesus ainda. amado. No domingo, tal, mas no Ainda domingo, né? mas Mas no sábado, 10 horas. poxa. Sábado, 10 horas da manhã, é horário de veterano bater bola, do time dos miseráveis, do Panelão aqui do Profício, dos times aí de Taubaté que tem um sabadeiro forte. É jogo de velho, de veterano, brincando, sábado de manhã. Jogo marca para as 10, começa 15 para as 11, meio-dia acabou, e o que é importante é o churrasco depois do jogo. A Federação Não, Paulista brincadeira. dá uma Faz segurada o na jogo às bola, 3 né? da tarde, que é o horário ideal para se fazer isso aí. Domingo até que passa, mas também não é o ideal, não. Se bem que domingo tem a final do Campeonato Paulista, Santos e Ituano, então podia ser às 11 horas da manhã. Quem joga em casa, ainda tudo bem. Você está na sua casa, dorme, acorda, toma um café. E quem Joga está fora, tem que gente. viajar Tem que viajar, antes, gasta dinheiro para tudo viajar, complicado. gasta dinheiro com hotel. Mas a Federação Paulista pisa muito na bola em relação a isso aí. Vamos falar do que já está rebaixado, São José Esporte Clube já rebaixado, com todos aqueles problemas que a gente já cansou de dizer aqui, com muita desorganização, vai cumprir tabela contra o Batatais no estádio em Bragança Paulista. Em Bragança, lá no Nabia Bichedi, depois de 9 jogos jogando em Jacareí, a Federação resolveu acreditar para a última. Ai, que brincadeira. Você não consegue entender isso aí como sério, fala a verdade, né? Difícil. Mas vai lá, os caras são bravos, jogadores de São José. O Pago diz que não vão, arruma 11 caras, o Pedro Serra põe lá, joga ele de centroavante, põe o Eduardo Pereira de volante, o 4 conselheiros de meio campo e toca o jogo e vai. Devia colocar todos os conselheiros, inclusive, que votaram no Gelé para jogar agora. E fizeram a maior bobagem da história do São José, podiam jogar lá para ver o que é bom. Pagar o jogadorzado aí, pessoal. O pessoal trabalha de graça agora, Agora imagina quantos processos depois vai ter nas costas do São José de novo. O São José, esquece, né? O Guará tem como atração a despedida do Nenê, grande jogador eleito, o maior craque, o maior nome da história do futebol do Guaratinguetá. Então, boa sorte para o Guará, para o Nenê e vão para o jogo. São José Futsal na Série 3, precisa ganhar, o São José dos Campos precisa ganhar o jogo lá da Francana, em São Bernardo do Campo, para terminar bem a fase de classificação e partir firme já classificado para a reta final. Tá certo. Boa sorte aos times da nossa região. Ó, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da rodada de futsal Taubaté e Ioca de Guaratinguetá e também Taubaté e o Jacareí jogam hoje pelo futsal pela Liga Paulista. Tá rolando tudo hoje é sexta-feira, a gente volta já.